E vamos conversar um pouquinho agora também sobre essas imagens aqui, as fachadas. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer uma leitura de imagem para poder responder as características que estão presentes nas imagens, né? O que muda de uma para outra, né? O que elas têm em comum e o que muda de uma para outra. Então, vamos pensar assim, com o barroco, né? Com os jesuítas, melhor dizendo, veio a arte barroca, né? E essa repleta de ornamentação, de excessos, curva, movimento, luxo, riqueza, douramento e tal, além da dramaticidade das obras, né? Então, o que acontecia com o barroco, na verdade? Esse excesso de imagens religiosas era uma tentativa, que nem nós vimos, que era uma tentativa de trazer, né, a Igreja Católica trazer de volta os fiéis, né, que saíram, né, desse contexto, devido ali a Martinho Lutero, a Reforma Protestante. Então, o Concílio de Trento, né, objetivou que os artistas, né, os pintores, trouxessem o máximo de realismo, né, as suas pinturas, as suas obras, para trazer, né, tentar trazer assim de volta os fiéis. Então, era uma tentativa de doutrinar as pessoas para a religião católica, né, para o catolicismo. Lembra que nessa época não eram todas as pessoas que sabiam ler, né, que sabiam escrever. Então, a visualização dessas imagens, né, dessas imagens sacras, fazia com que as pessoas entendessem, né, o testamento e assim se convertessem, voltassem ao catolicismo. Tá? A igreja, então, aqui elas têm algumas características, só que elas não foram construídas única e exclusivamente pelos escravos. Participou também das construções os índios, né? Então, a mão de obra tanto da construção, das pinturas, dos interiores e do próprio talhamento, também os índios participaram. Os grandes mestres, né, tanto Aleijadinho quanto o mestre Ataíde, eles não trabalhavam sozinhos, eles tinham os ajudantes, e entre eles os indígenas. Então, há uma grande contribuição dos índios nessas construções e nessas peças, né, nessas obras de arte. Legal, né? Uma curiosidade bacana isso. Mas aí, o que essas pinturas, né, o que essas construções têm em comum? Então, analisa. As três, ela tem uma característica ali da arte, né, da arte clássica, greco-romana. Lembra lá que nós vimos? O frontão, né, essa forma triangular. Lembra que é uma característica que está presente nos templos? Então, ele é trazido também, ele é revisitado, né, ele é trazido a essas construções, né? Então, é uma das semelhanças que tem entre elas. Aí, as três, elas têm um corpo central, vocês podem perceber, né? Tem as cornijas, né, e as laterais, e o corpo central nas três. Olha lá, você consegue perceber essas informações também, é uma característica. E uma diferença entre elas, por exemplo, na Igreja Santa Cruz dos Militares, ela traz, com relação aos pavimentos, entre os pavimentos, um janelão diferente das outras e uma varanda que nas outras não tem. Olha lá, uma varanda, você não tem essa varanda nas outras. Então é algo que difere as imagens. E na igreja Chiesa del Gesù, ela tem um tímpano curvilíneo, além das ferragens das portas serem de madeira. Tá? Então, esse tímpano também curvilíneo presente a ela, ok? Então, são informações, né, que a gente percebe analisando as obras. Então, quando pedir assim exercício de leitura de imagem, comparar, é só vocês analisarem o que elas têm de semelhante, né, buscar ali nas anotações, buscar quais os nomes, buscar ali nos que nós já estudamos, né, o que vocês estudaram em anos anteriores também, né, que só aqui arte grega, né, arte romana, né, sexto ano, provavelmente vocês estudaram isso. Então é só você dar uma relembrada nesses conteúdos, né, e trazer essas informações de volta para poder, né, analisar e compreender, né, o que está sendo trazido nessas imagens, ok? Espero ter ajudado um pouquinho na execução desse exercício. Tem um vídeo também, a videoaula do ângulo, que aí o professor aprofunda um pouco mais e ele reforça essas informações, tá bom? Grande beijo, até daqui a pouco.